Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do TT. Hoje nossa live pela manhã e eu quero desejar as boas-vindas a todo mundo, né, que acompanha aqui as lives e que se interessa por esse assunto de fonoaudiologia e amamentação. Na live de hoje, eu vou falar para você como manejar a amamentação nos casos da trissomia do 21. Para quem não sabe, a trissomia do 21 é comumente conhecida como a síndrome de Down, mas o nome, né, dessa condição genética é trissomia do 21. E aí, por que a gente precisa falar e ter um olhar específico sobre isso? A trissomia do 21 tem algumas características peculiares que o fonoaudiólogo precisa estar atento na hora, então, de atender essas crianças, né, de prestar esse serviço, e tem algumas peculiaridades que podem interferir no processo de amamentação. Então, é sobre isso que eu vou falar aqui hoje. Se você atende essa população ou se você se interessa por esse assunto, fica aqui que a gente vai discutir um pouco sobre isso, tá? Bom, em primeiro lugar, quero dizer, né, que a trissomia do 21 é uma condição genética, né, em que os indivíduos com essa condição apresentam uma hipotonia. E se a gente fala de hipotonia, né, redução do tônus muscular, a gente fala de redução também de força muscular, né, de talvez do desempenho, né, dos órgãos aí motores, e então a gente vai ter um impacto diretamente nos órgãos fonoarticulatórios, certo? Então são indivíduos que apresentam hipotonias de órgãos fonoarticulatórios, certamente, porém, em alguns casos isso vai estar um pouco mais acentuado do que em outros. Quando a gente atende principalmente bebezinhos, a gente vê essa diferença, né, de tônus muscular. A gente percebe que existe uma hipotonia se comparado a um bebê com desenvolvimento típico, né, que não apresenta hipotonia, mas se a gente compara então esses indivíduos, né, com a trissomia do 21, um com o outro, a gente vai ver que em alguns casos existe um pouco mais de hipotonia do que em outros. E isso vai impactar diretamente na dinâmica de amamentação, em como esses bebês amamentam no seio materno, tá? Então, é muito importante você ter esse olhar. Na hora que você for atender um bebezinho que tá em investigação do trissomia do 21 ou que já tem um diagnóstico fechado, você observar todo o padrão motor dele e como isso está interferindo. Porque muito provavelmente você vai precisar, né, trabalhar com esse bebê para otimizar a força muscular e esse impacto, essa redução de força muscular pode interferir na dinâmica de amamentação. Esse bebê pode não conseguir extrair o leite efetivamente, ou ele pode fazer um excesso de apertamento, ele pode fazer uma compensação para tentar extrair o leite, porque como existe essa hipotonia, né, de órgãos fonoarticulatórios, ele pode fazer uma compensação para estar conseguindo extrair esse leite. Então, cada criança vai se comportar de uma maneira. E existem sim aquelas crianças que não vão ter nenhum problema, nenhuma condição, na verdade, né, que interfira diretamente aí na dinâmica de amamentação. Então, tudo vai depender da avaliação do fonoaudiólogo. Se você acompanha, se você de repente trabalha em um hospital ou chegam esses bebês para você, é muito importante você entender, então, como funciona a dinâmica de amamentação. O que é que uma criança precisa para amamentar bem, né? Ele precisa fazer uma pega correta, abrir bem a boca, a língua precisa estar posicionada no lugar correto, né? Essa criança precisa estar bem posicionada no colo da mãe. E aqui eu vou falar sobre o que a gente deve estar atento quando a gente fala de trissomia do 21, tá? Sobre posicionamento, sobre comportamento motoral, tá ok? Mas primeiro a gente precisa ter esse panorama de como tá essa criança, certo? E aí, em seguida, é muito importante você entender que a amamentação vai ser fundamental para o desenvolvimento dos órgãos fonoarticulatórios desses bebês, porque vai ser com certeza o melhor exercício, né, de MO que ele vai poder fazer. Então, por mais que você faça, né, terapia manual, que você faça exercícios, né, de indução da musculatura de indução do movimento, nenhum exercício vai ser tão bom quanto a dinâmica de amamentação correta em seio materno. Então, é muito importante que a gente possa promover a amamentação nesses casos, em que se você atende crianças com trissomia do 21, primeiro você vai precisar olhar a amamentação e você vai precisar investir no aleitamento materno. É muito importante antes de pensar nos bicos artificiais. Por quê? Se uma criança com desenvolvimento típico, os bicos artificiais já interferem, né, de maneira
assustadora, assim, no desenvolvimento oral, no desenvolvimento oromotor, em crianças com trissomia do 21, os bicos artificiais ainda exercem um impacto maior, né? Tanto do posicionamento de língua, quanto a questão da confusão de bicos, quanto nesses quesitos em que a criança tem uma disfunção oral já em seio materno, e se a gente insere um bico artificial, a gente aumenta essa disfunção, né? Entre aspas, porque a gente vai acentuar um padrão errado de sucção, e aí a gente não vai conseguir dar continuidade ao aleitamento materno exclusivo. Então, é muito importante a gente sempre promover o aleitamento materno para essas crianças. Fora que o leite materno nessa população é muito importante para o desenvolvimento dessa criança. Então, se a gente promove o aleitamento materno, a gente vai estar fornecendo melhor leite para a proteção desses bebês, né? Igual a qualquer outro bebê. Quanto ele a contrair doenças, né? A proteção dele em relação a vírus, bactérias, enfim. Todos os benefícios que o leite materno ele promove para uma criança, a gente vai também estar fornecendo para essas crianças. Então, isso é muito importante, né? Fora outras questões que eu vou falar mais pra frente aqui. Mas é muito importante a gente entender, gente, que a trissomia do 21 não é uma condição, uma limitação para o bebê estar em aleitamento materno, né? E muitas vezes existe uma crença popular e até mesmo uma crença que vem da cultura do desmame de que bebês com trissomia do 21 não conseguem amamentar. E isso não existe, né? Bebês com trissomia do 21 amamentam e podem amamentar muito bem. Isso não é uma limitação para amamentação. Pode existir uma dificuldade em determinados bebês, em determinadas situações, pode existir. Mas o consultor de amamentação e o fonoaudiólogo que trabalha com amamentação estão aí para ajudar essa família a fazer os ajustes necessários. Entende? Então, não é uma limitação. Só o fato da trissomia do 21, né, de um bebê apresentar trissomia do 21, isso não é limitação para amamentação. E essa crença precisa, né, cair por terra. Se ainda existe, precisa cair por terra. É lógico que eu percebo que hoje em dia as pessoas estão cada vez mais lutando pelo aleitamento materno, mas ainda existem profissionais que atrelam uma condição genética ou uma síndrome ou uma doença neurológica à impossibilidade de amamentar. E não é assim. Tudo precisa de avaliação, de acompanhamento. O fonoaudiólogo é o profissional mais adequado para dizer se esse bebê está apto para amamentar ou não. Se ele está apto para se alimentar por via oral em seio materno ou não, tá? Bom, e aí a gente chega num ponto em que realmente existem bebês com trissomia do 21 que apresentam algumas comorbidades associadas à condição genética, como, por exemplo, as cardiopatias. Então, existem muitos bebês com trissomia do 21 que são cardiopatas, que apresentam algum grau de cardiopatia ou algum tipo de cardiopatia específica e que isso pode interferir no desempenho de amamentação. Então, o que acontece? Se esse bebê ele apresenta uma cardiopatia e isso interfere, por exemplo, no seu padrão respiratório, é um bebê que tem uma frequência respiratória aumentada naturalmente. Então, é muito importante a gente se atentar a isso, né? Às vezes esse bebê não tá com esse diagnóstico de cardiopatia aí fechado. De repente você tá atendendo esse bebê fora do ambiente hospitalar. É muito importante que esse bebê tenha um acompanhamento, né, com o cardiologista e que você esteja atento aos sinais e sintomas. O que são os sinais e sintomas, né, de um bebê que pode ter alguma dificuldade, né, no aleitamento e pode ter uma dificuldade, uma cardiopatia associada ou até uma dificuldade respiratória. Também tem as questões respiratórias, né, do trato respiratório dessa criança, que essa criança também vai precisar ser acompanhada por um otorrino para a gente entender melhor como é que tá o funcionamento aí de via aérea e tudo mais. Mas assim, quando a gente fala das cardiopatias, a principal dificuldade dessas crianças se diz respeito muito a essa questão de padrão respiratório. Então, eu vou ter uma criança que vai aumentar muito o padrão respiratório durante a amamentação ou durante a alimentação. Talvez essa criança não esteja amamentando em seio materno, né? Mas a frequência cardíaca, a frequência respiratória desses bebês são muito importantes para a gente entender como é que está esse funcionamento em seio materno, tá? Então é importante, se você vai atender um bebê assim, se atenta à questão da frequência respiratória, se atenta às questões de frequência cardíaca, tá? Precisa estar dentro do padrão de normalidade. Se você percebe alguma alteração, encaminha esse bebê, essa mãe, esse binômio a um profissional, tá? Principalmente, gente,
Crianças que apresentam questões respiratórias, né? Não só da trissomia do 21, qualquer criança, só que é um raciocínio que a gente faz para qualquer criança que aumenta o padrão respiratório em seio materno. Elas podem apresentar, por exemplo, uma obstrução nasal, né? Elas podem apresentar uma obstrução de via aérea superior em algum momento dessa passagem de via aérea, então é importante acompanhar com um profissional especializado. Alguns bebês podem apresentar incoordenação, né, entre sucção, deglutição e respiração. Se esses bebês apresentam isso, é importante investigar, né, porque alguns bebês podem apresentar uma laringomalácia, por exemplo. Então, você precisa, realmente, a fonoaudiólogo está acompanhando esses bebês, esteja atento a como esse bebê se comporta em seio materno, né? Se ele se cansa, se ele fadiga com facilidade, se ele apresenta, né, se ele se desorganiza com facilidade durante algum tempo de mamada. Então, é importante observar, esse bebê está se desorganizando, esse bebê está aumentando a frequência, a gente tirou do peito, esse bebê ainda está bastante ofegante, então precisa investigar, tem alguma coisa que pode estar associada aí, precisa encaminhar para o otorrino, precisa encaminhar para o cardiopata, enfim, precisa falar com o pediatra desse bebê, né, falar, olha, durante o meu atendimento eu observei isso, isso e isso, né, porque isso vai ajudar também os outros profissionais a fecharem o raciocínio clínico. Se, por exemplo, esse bebê está sendo acompanhado por um fonoaudiólogo e o profissional não sabe, né, por exemplo, os pais não levam essa informação de maneira detalhada, você é o profissional que sabe exatamente o que o bebê está apresentando. Então, você tem esse papel de falar assim, olha, é isso, isso e isso. Ou, minimamente, enviar um relatório, falar, olha, durante os meus atendimentos eu observei isso, isso e isso. Olha, mãe, tá aqui o meu relatório, mostra isso ao pediatra, tá? E aí, você faz o seu papel, né, dentro dessa equipe multiprofissional de atenção a essa criança, que muito provavelmente essa criança precisa e precisará durante algum tempo, né, ser acompanhado por terapeutas, por outros médicos, né, não só o pediatra, mas outros médicos que vão acompanhar as questões oftalmológicas, né, cardiológicas, otorrinolaringológicas. Então, é muito importante a gente ter essa comunicação com os outros profissionais, tá? Então, essas comorbidades, sim, podem impactar na dinâmica de amamentação. O bebê pode ficar mais cansadinho para amamentar. O bebê ele pode estar mais... recusar o peito em algum momento por fazer uma disfunção oral, né? E aí é que acontece. Se a gente não acompanha esses bebês, muitas famílias inserem o bico artificial por uma crença de que realmente esse bebê não está conseguindo porque o leite materno é fraco, porque ele não está ganhando peso por isso, por isso, por isso. E a gente precisa entender todo o contexto em que a gente está atendendo essa criança, tá? Então, o que é importante o fonoaudiólogo se atentar quando a gente fala assim de manejo de bebês com trissomia do 21? É importante estar atento ao padrão de deglutição. Como é que esse bebê se comporta na hora que está amamentando, né? Qual é o ritmo de sucção e deglutição? Ele suga quantas vezes para engolir quantas vezes? E outra coisa... Como é que ele engole fazendo barulho? Como é essa deglutição? Sempre faz barulho, né? A gente ausculta como é que tá a ausculta cervical desse bebê. Precisa entender sobre deglutição de bebês para atender esse tipo de bebê. Por quê? Se esse bebê tiver alguma alteração de deglutição, ou você que não tem muita expertise nessa área vai deixar passar despercebido, né? Ou você vai estar limitado ali nessa atuação e vai precisar encaminhar esse bebê. Então, é muito importante que a gente entenda sobre qual é o padrão de deglutição que a gente espera e qual é o padrão de deglutição que você espera de um bebê com trissomia do 21. O mesmo padrão que você espera de outros bebês com desenvolvimento típico. Ele precisa engolir da mesma maneira, né? Engolir com a ausculta cervical limpa, né? Sem estar fazendo muitos cliques. Os cliques na amamentação indicam, né, alta produção, mas sem estar fazendo muito barulho. Tem bebês que engolem fazendo muito barulho. E esse barulho, ele não é um barulho, digamos assim, saudável. Nem sempre é, né? Às vezes é uma questão de posicionamento, da quantidade de leite que esse bebê está ingerindo, mas se isso é constante, é importante a avaliação de um outro profissional, né? Eu recomendaria a avaliação instrumental da deglutição, de repente, para essa criança, tá? Que mais? Frequência respiratória antes da mamada, durante e depois da mamada. Por quê? Né? Antes você vai ter o padrão de como esse bebezinho tava antes de começar a amamentar, de como é que ele se comporta fora da presença do leite materno, né, ou do alimento.
durante a amamentação, porque aí você vai entender como é essa coordenação entre sucção, deglutição e respiração durante a amamentação, né? E vai ter um parâmetro, né? Se isso aumentou, se isso se manteve, tá? Se isso aumentou demais, certo? Porque, assim, se um bebê está amamentando, né, durante esse processo, ele tem que manter a frequência respiratória dentro do padrão habitual dele, né? Se tiver uma diferençazinha, é lógico que um bebê em repouso, quando a gente está em repouso e a gente está fazendo alguma atividade, isso pode aumentar um pouco, não significa que vai sair do padrão da normalidade. Então, se saiu do padrão de normalidade, a gente precisa estar atento. E após também para perceber se esse bebê continuou com essa frequência respiratória aumentada, tá? Ou não, ele retornou ao repouso, certo? Então, a gente precisa avaliar bem direitinho e perceber como é que esse bebê está se comportando, tá? Que mais? Em relação ao posicionamento dessa criança para amamentar. Muita gente, eu sempre falo aqui sobre a amamentação deitada e muita gente questiona sobre isso. Bebês com trissomia do 21, como é que a gente faz, né? Ele pode amamentar deitado? Não pode amamentar deitado? O que é que acontece, né? Então, presta atenção. Esses bebês, né, bebês com trissomia do 21, nem sempre eles vão ter alguma questão de amamentação associada, tá? Em compensação, esses bebês têm uma tuba mais verticalizada, sim, né? Em relação às outras crianças. O que acontece? Conheço casos em que bebês amamentam deitado, que não tem nenhuma questão, né, auditiva associada ao aleitamento materno. Não faz otite de repetição, né, não tem nada disso. Outros bebês que já têm, né, algumas questões que já tem disfunção associada, né, um bebê que já não teve a primeira hora da amamentação, né, a hora dourada, não amamentou na primeira hora de vida, já teve dificuldade para amamentar. É um bebê que se cansa mais, é um bebê que, enfim, é um bebê que já faz uma posteriorização lingual mais acentuada. Esses bebês, aí eu não indicaria tanto a amamentação deitada, tá? Por quê? Nem só pelo fato da tuba auditiva mais horizontalizada, mas também pelo fato da regurgitação, né? Porque esse bebê regurgita, talvez ele não consiga se reorganizar tão bem quanto um bebê de desenvolvimento típico, né? Pela própria anatomia oromotora desse bebê, dos órgãos fonoarticulatórios. Então, nesses casos aí, eu vou recomendar um posicionamento de amamentação um pouco mais verticalizado. Precisa ser verticalizado sempre, né? Minimamente cabeça mais elevada do que o tronco, tá? Minimamente cabeça mais elevada do que o tronco, porque aí a gente garante que esse bebê não está armazenando conteúdo alimentar em região de tuba auditiva, certo? Mas são todos os bebês que não vão poder amamentar deitado? Não. Isso vai ser de acordo com a sua avaliação de cada bebê, tá? E da dinâmica de amamentação. Tem bebês que amamentam maravilhosamente bem em seio materno. Se esse bebê amamenta maravilhosamente bem em seio materno, muito provavelmente ele vai amamentar maravilhosamente bem deitado. É importante avaliar. É importante avaliar como esse bebê se comporta, como esse binômio se comporta nesse posicionamento, tá? Porém, vamos aqui abrir, né, um parêntese bem grande. Bebês que estão em mamadeira, né? Quando eu falo amamentação, eu tô falando em seio materno. Bebês que estão em mamadeira, aí esses sim, não devem de jeito nenhum amamentar na posição horizontalizada. Não devem amamentar deitado nunca, né? Nem o bebê típico, nem o bebê com trissomia do 21, né? Nem o bebê típico, muito menos o bebê com trissomia do 21. Porque eles já apresentam uma tuba mais horizontalizada. Na hora que eles vão, né, receber o conteúdo alimentar na mamadeira, o fluxo é muito maior, o padrão deles de deglutição e de sucção é diferente, porque exerce uma força um pouco menor. Então, até para deglutir, essa força pode estar reduzida e isso pode levar, sei lá, um episódio de engasgo, de broncoaspiração, né? De armazenamento de mais desse conteúdo em cavidade oral, esse bebê incoordenar ali, sucção e deglutição. Então, é importante demais a gente orientar quanto ao posicionamento. Aí a gente sai da posição deitada. Os outros posicionamentos todos podem, né? E devem ser experimentados, porque para alguns bebês vai funcionar muito melhor amamentar, né? Com ele mais alerta na posição cavalinho, por exemplo, né? Então, eu já ia falar sobre essa questão da sonolência. Bebês com trissomia do 21 geralmente são RNs, principalmente, muito sonolentos, né? Muito sonolentos, que a gente precisa investir muito na manutenção do alerta desses bebês. E aí, para promover o aleitamento materno, o que a gente pode fazer? Investir nas posições em que mantém o bebê mais alerta. Quais são elas? Posição cavalinho, em que o bebê vai estar mais verticalizado ali, mais sentadinho no colo da mãe, tá?
Pode fazer com RN, Carol? Pode fazer com RN, tá? Com qualquer RN. E a posição reclinada também, porque esse bebê vai precisar buscar esse seio, ele vai precisar estar mais alerta. Então, a mãe reclinada, ela descansa, e o bebê nessa posição, né, ele precisa trabalhar um pouco mais. É ele que precisa, né, buscar o seio, ele que precisa sugar para sair o conteúdo do seio materno, literalmente. Não tem ação da gravidade ajudando nesse caso, porque a mãe tá contra a gravidade, né, tá a favor da gravidade e o bebê contra a gravidade, sugando contra a gravidade. Então, é muito boa essa posição para bebês com trissomia do 21. Então, nesses casos, você pode testar, né, a posição invertida, né? Enfim, todos os posicionamentos possíveis aí dentro do manejo de amamentação, tá? Bebês sonolentos, o que é que a gente faz? Sempre tem que tirar a roupinha, né? Tirar a roupa vai acordar o bebê? Em alguns casos, sim, né? Em alguns casos, o bebê tá lá todo apatrochado, como diz meu esposo, todo cheio de roupa. E aí, você vai precisar realmente tirar a luvinha, né? Tirar tudo para que esse bebê sinta mais, tenha esse contato pele a pele com a mãe. Tá? E em alguns momentos você vai precisar, né, fazer algumas manobras com esse bebê, pega ele, levanta, né, balança um pouquinho, não é para embalar, para colocar para dormir não, né, mas balança um pouquinho em direção à gravidade, lateraliza, isso vai acordar mais o bebê, né, pelo próprio reflexo de Moro. Se a gente faz esse movimento, frente, trás, a gente estimula o reflexo de Moro, o que faz a criança despertar, porque a sensação de queda aparece. Então, a gente pode fazer um pouquinho isso, não é nada para poder fazer a criança se desorganizar, não, gente. É algo muito sutil mesmo. Segura o bebê, faz um movimento, né? Frente e trás. Isso vai ajudar a trazer um pouco mais de alerta a essa criança, tá? E contato pele a pele. Isso ajuda demais a questão da sonolência, mas isso é fato, você vai ter um trabalhozinho aí de formiguinha com esses bebês que são um pouco mais sonolentos, sim, né? E aí, se a gente, nesses casos, né, se entra um bico artificial, se entra uma mamadeira, gente, é muito mais difícil de você desmamar. É muito mais difícil de você deixar esse bebê em aleitamento materno exclusivo, muito. Por quê? Se eles já têm uma sonolência que é natural, é esperado aí dessa fase, e você coloca ainda um facilitador para que ele não se mantenha acordado, porque a mamadeira é um facilitador, que ele não precisa fazer muito esforço para retirar esse leite da mamadeira. Então, se você coloca esse facilitador aí, o que acontece? Esse bebê não vai conseguir extrair o leite efetivamente na mama, porque ele vai poupar muito a energia dele, ele já é sonolento. E aí, ele já não quer amamentar por causa da sonolência. Se você coloca um bico artificial, isso atrapalha mais ainda. Então, é muito importante investir, né, no aleitamento materno e talvez em utensílios alternativos para a oferta nesse primeiro período, tá? Porque aí você garante que esse bebê, se ele não consegue se nutrir do peito, mas você garante que durante um tempo ele vai se nutrir em outros utensílios. E aí você vai investindo em seio materno para que ele não faça confusão de bicos nesse período. Geralmente as 2 primeiras semanas são as mais complicadinhas mesmo, esse bebê vai ficar mais sonolento. E é muito importante você entender, então, como é que ele vai se comportar e aí acordar com a mãe o que precisa ser feito, tá? Bebês que já têm diagnóstico prévio de trissomia do 21, muito interessante, que tem um acompanhamento com fono de amamentação antes do nascimento, porque aí você consegue preparar essa família, né, para tudo que vai acontecer, para essas questões, principalmente das primeiras semanas, de sonolência excessiva, como é que pode fazer, o que pode fazer, o que não pode, né, não oferta chupeta, não oferta mamadeira, por isso, para a gente investir na amamentação e tudo mais. E aí, vão ter aqueles bebês que vão ter uma disfunção oral associada mesmo à condição fonoarticulatória, tá? Então, é comum a desorganização oromotora, é comum a abertura oral reduzida, alguns bebês compensam para poder fazer força para tirar o leite da mama e aí tendem a fazer um fechamento maior de boca, tendem a fazer uma força excessiva em língua e às vezes não fazem o movimento que deveriam fazer. Então, é muito importante avaliar. Perceber, esse bebê tá fazendo excursão de mandíbula, esse bebê tá realmente fazendo o que ele precisa fazer para amamentar, ele tá abrindo a boca direitinho, né? E, geralmente, com a melhora do alerta, tende a melhorar também a questão do reflexo de busca. Então, você vai poder, com o passar do tempo, estimular mais reflexo de busca para esse bebê abrir mais a boca, para você conseguir trabalhar melhor com esse bebê, tá? O que acontece mais? Posteriorização lingual. Um bebê, ele apresenta
um bebê com trissomia do 21 apresenta muito mais posteriorização lingual do que outros, e é muito comum, né, pela macroglossia, que é essa condição de língua, né, um pouco mais alargada na boca. A gente tem um bebê, muitas vezes com uma hipotonia de língua, que tende a fazer essa posteriorização e empurra o mamilo com a língua, né? Empurra tudo que a gente leva na boca com a língua. É muito importante a gente trabalhar isso, trabalhar a abertura oral, para que a gente consiga posicionar realmente esse mamilo dentro da boca dessa criança, esse complexo mamilo aurelar, para que ele consiga abocanhar e posicionar adequadamente. Quando essas crianças estão, por exemplo, na mamadeira, é muito comum você observar empurrando o bico da mamadeira. E aí você precisa trabalhar a abertura para que você consiga colocar o bico da mamadeira, né, quase que em cima da língua, para poder estimular essa criança, acanolar essa língua e fazer uma sucção efetiva, né? Tem crianças que têm muito mais facilidade de fazer uma sucção, porque isso é reflexo em todos os bebês. Tem também. Então, vai muito da sua avaliação. Vai ter um bebê que vai posteriorizar um pouco mais, os outros um pouco menos, né? Se a gente não tem mamadeira nesse contexto, nesse meio de campo, aí isso vai facilitar muito o manejo fonoaudiológico dessas crianças, tá? Que mais? Aí, como eu já estava dizendo, né, é importante evitar o uso de bicos artificiais por vários motivos. Primeiro, porque atrapalha o aleitamento materno, né? A gente tem confusão de bicos em crianças com trissomia do 21 também, né? Então tem que lembrar da confusão de bico sempre, tá? Principalmente nessas crianças, porque eles vão querer fazer realmente aquilo que vai poupar energia para eles, como qualquer outra criança, certo? Então, se já é difícil mamar no peito, né? Eles precisam fazer um pouco mais de exercício ali. Eles vão querer reproduzir o padrão da chupeta, eles vão querer reproduzir o padrão da mamadeira no seio materno. Então, se entra uma chupeta, se entra uma mamadeira, isso vai dificultar muito a amamentação no seio materno, tá? E em alguns casos, gente, é difícil, é impossível até remover os bicos artificiais na sua totalidade. Mas, nesses casos, é fundamental acompanhar essas famílias para poder fazer o desmame, né, no tempo certo. Por quê? Vai ter bebês que, por exemplo, vão ser disfágicos e não vão apresentar um bom desempenho em seio materno. Então, aí ele vai precisar de um bico artificial, um bico de controle de fluxo, muito provavelmente. Talvez a gente não consiga fazer esse controle na mama, tá? E aí, esses bebês que vão precisar de bico artificial, é muito importante a gente, porque vai ter uma consequência do uso dos bicos artificiais. Isso aí é posto, tá? Então, se vai ter uma consequência, é importante acompanhar para fazer o desmame no tempo certo. Vai ter bebês que vão, de repente, utilizar intermediário de silicone para amamentar. A gente vai conseguir promover o aleitamento materno no seio, né, entre aspas, mas vai usar intermediário. Tem que acompanhar para fazer o desmame do intermediário. Então, é muito importante você ter esse acompanhamento. Tem um bico artificial na jogada, tem que ter um fono para poder fazer o desmame no tempo certo, acompanhar. Principalmente quando está começando a introdução alimentar, né? Porque aí a chance de desmame é muito grande, né? Pensando nos bebês que estão com intermediário de silicone. Uma outra coisa é introdução alimentar antes do tempo previsto. Às vezes, o familiar tá tão ansioso que esse bebê se desenvolva, esse bebê faz tantas terapias, e aí quer que esse bebê coma, porque fulano de tal já come, mas já tem 6 meses, né? Já come de tudo, só quer começar, porque ele fica olhando eu comer, né? Porque acha realmente que a criança é mais desenvolvida, porque tá olhando, porque não sei o quê. E não é assim, todo bebê, né, vai ter interesse, vai apresentar os primeiros sinais de prontidão ali, já aos 5 meses e tudo mais, mas a gente precisa introduzir, né, os alimentos, né, fazer a introdução alimentar no tempo certo com esses bebês, né? E aí vai ter bebês que vão ter dificuldade para alimentação, né, para introdução alimentar com outros utensílios, inclusive vai ter bebês que vão ter dificuldade com a mamadeira. Então, mesmo nesses bebês, a gente precisa ter um cuidado grande para a gente não fazer a introdução alimentar antes do tempo. E eu já vi muito isso acontecer dentro do ambiente hospitalar, né, em que o bebê tá com dificuldade, é um bebê com trissomia do 21, tá com dificuldade nos utensílios, e aí o que acontece? O bebê simplesmente não consegue fazer, não consegue realizar a amamentação, enfim, e aí as pessoas querem introduzir a papinha, né? Ah, vamos fazer uma papinha de fruta, porque aí na papinha ele vai conseguir se nutrir, não sei o que, para poder dar alta à criança. Isso é um perigo grande, né? Dessas crianças desenvolverem alergias alimentares, desenvolverem tantos problemas relacionados à introdução alimentar precoce, né? Então, é muito importante a gente entender
que existe tempo para introdução alimentar, né? E se a família tem dificuldade, né, consulta, troca figurinha com o nutricionista, troca figurinha com o pediatra, tá? Às vezes essa orientação até vem de um profissional despreparado para atuar com essa família, né, com esses bebês. Então, é muito importante a gente saber sempre trocar figurinha, sempre conversar. Eu vi que tem uma pergunta aqui. Oi, Nathalie, eu já vou falar com você. Já vou responder tua pergunta. Vou só fechar esse raciocínio aqui e respondo. E o que mais? O aleitamento materno, gente, na trissomia do 21 não contribui para o déficit cognitivo. Por favor. Tem gente que tem essa crença, né? O bebê tá amamenta mais de um ano. Não pode. Não pode porque vai contribuir para o déficit cognitivo dessa criança. Pelo contrário, gente, o aleitamento materno em qualquer criança, ele vai contribuir, vai promover as bases para o desenvolvimento de linguagem. Como eu disse para vocês no início, não tem exercício melhor que uma criança com trissomia do 21 faça do que o aleitamento materno no seio, porque é o melhor, digamos assim, é a melhor funcionalidade para ele, é o melhor padrão para ele desenvolver órgãos fonoarticulatórios, desde que isso esteja, né, numa dinâmica adequada. Mas é o melhor exercício fonoarticulatório que um bebê pode ter. Então, não contribui para o déficit cognitivo, não tem que fazer desmame precoce dessas crianças. Essas crianças podem fazer a amamentação continuada, né, que é a amamentação após os 2 anos. Pode fazer sim, não tem nenhum problema com isso, né? Isso promove desenvolvimento neuropsicomotor adequado para toda criança, né? Bebês que amamentam só têm benefício, né? Bebês que recebem leite materno só têm benefício. Então, não existe isso, tá? Vamos ver a pergunta de Nathalie. Carol, quais outros utensílios você sugere? Para a oferta de quê? Para a oferta para a introdução alimentar complementar, a introdução alimentar ou para a oferta de leite materno? O que você fala? Se for para a oferta de leite materno, para a oferta de fórmula, por exemplo, a gente tem o copinho, eu oriento o copinho, né? Muitos bebês se dão bem com o copinho. Eu oriento a colher dosadora, tá? E se esse bebê... colher dosadora, copinho, qualquer copinho de vidro, gente, qualquer copinho de boca mais fechada, né, do que os copos normais. Copinho de boca aberta, mas com a abertura, o diâmetro de abertura menor, para oferta de leite materno. Qualquer copinho estéril, né, esterilizado, de vidro, pode ser copinho... pode ser até uma tampinha de mamadeira que se casa, porque infelizmente as famílias têm mamadeiras. E às vezes o cuidador se adapta bem. Eu já fiz, por exemplo, a adaptação na tampinha da chuca, né? E aquilo ali virou um copinho e que a gente conseguiu fazer a oferta para o bebê. Então, vai de cada família, né? Mas aqueles copinhos que tem pode machucar a boca da criança. Então, tem que avaliar direitinho como é que esse cuidador vai ofertar. O que fica melhor para o cuidador. Às vezes, se adaptam muito bem na colher dosadora. Então, na colher dosadora, que é aquela colher que tem... que se vende para introdução alimentar, mas não, né? Aquilo ali é muito bom para promover a amamentação. Que mais? Copinho, colher dosadora, né? Colher mesmo, qualquer colher. São utensílios alternativos. Por quê? Porque eles não dependem da sucção da criança, ou seja, a criança não precisa fazer um padrão de sucção diferente em outro utensílio e isso não promove confusão de bicos, tá? Mas aí, assim, a gente tem que pensar o seguinte, isso não pode ser utilizado a longo prazo, porque bebês precisam sugar. Então, se a gente não consegue promover o aleitamento materno no primeiro mês, né, a gente tenta aí e não consegue, a gente precisa partir, então, para um utensílio que ele possa sugar, né? Se a gente não consegue fazer com que ele sugue na mama dessa mulher. E aí, em último caso, eu sempre tento intermediário de silicone. Infelizmente, nesse caso, eu tento, se a criança não pega, não consegue fazer, né? Não consegue ir no peito e a gente não consegue promover o aleitamento em outra via e a mãe já quer colocar a mamadeira, eu tento utilizar o intermediário de silicone, porque aí eu promovo que a criança vá ao peito da mãe, né? E aí, enfim, porque vai ter aqueles casos, por exemplo, né, que é um caso que eu atendi até recentemente, de a mãe ter o mamilo plano, a criança já ter uma dificuldade de abertura oral por conta da própria trissomia. Então, na verdade, ela já tinha feito a oferta de mamadeira. E aí a gente tentou, não era muito funcional para a família, nem fazer no copinho, nem na colher dosadora.
Então eu falei, olha, você quer amamentar? Ela tinha muito desejo. Aí eu falei, já que ele já tá exposto ao bico artificial, então a gente vai tirar essa oferta de bico artificial daqui e vamos promover o aleitamento materno. E aí, quando a gente fez a adaptação com o intermediário, o bebê conseguiu pegar muito bem no peito e isso, né, promoveu também a estimulação da mama dessa mulher. Então, nesse caso, foi até benéfico. Mas utensílios, bicos artificiais eu só deixo em último caso. Sempre utilizo outros métodos de oferta, copinho, colher dosadora, tá? E assim, também tentando a relactação, né? Que não é o utensílio de oferta, mas a relactação é um caminho que se pode utilizar na confusão de fluxo, por exemplo. Se um bebê já foi exposto a um fluxo grande, ele não tá conseguindo voltar ali no peito, e aí, tá desmamando, né? Vamos tentar uma relactação. É uma estratégia boa que evita que você coloque outros utensílios que promovem desmame precoce. Tá bom? Respondido, Nathalie? Nathalie, né? Respondido, se sim, ok. Tá? Se não, você me pergunta de novo. Pode me mandar lá no meu direct, tá bom? Qualquer coisa. Muito obrigada, gente, pela presença de vocês, né? Ótimo sábado para vocês. Em pleno sábado vocês estão aqui pra gente falar sobre amamentação. Que legal isso. Viu? Bom final de semana e eu espero vocês então na próxima live do TT. Um abraço grande e tchau, tchau. Até a próxima.